Dia, meninos do 8º ano. Eu mandei para vocês uma matéria sobre radiciação, tá? É uma matéria que vocês já viram em anos anteriores, mas que é sequência da potenciação, né? Então, a radiciação é uma operação inversa da potência, tá? Então, por exemplo, quando eu pergunto raiz quadrada de um número, eu quero saber aquele número que elevado ao quadrado vai dar aquele valor que está dentro do radical. Quando eu pergunto raiz cúbica de um número, eu quero saber qual número que elevado ao cubo, ou seja, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar aquele valor que está dentro do radical. E assim por diante, né? Então aqui nós temos os nomes que a gente dá, né? Nós temos aqui, ó, o que fica dentro do radical a gente chama de radicando, o número. Aqui eu coloquei A porque quer dizer que vale para qualquer número. O meu resultado a gente chama de raiz, tá? Esse símbolo aqui a gente chama ele de radical. E o que fica aqui em cima do radical a gente chama de índice da raiz, tá? Quando a gente tem raiz quadrada, que é a mais comum e a que a gente tem mais costume de ver, não aparece nenhum índice aqui, tá? Porque quando é raiz quadrada, o índice é 2, tá? E aí, quando o índice é 2, a gente pode omitir, ou seja, a gente não coloca, tá? Então, esse N aqui, ó, quando ele é 2, quando o índice é 2, a gente não coloca, que é a raiz quadrada. Para todos os outros casos, raiz cúbica, índice 3, raiz quarta, índice 4, raiz quinta, índice 5, todos os outros a gente tem que colocar, tá? Então, observe, raiz quadrada de 256 é 16. Por quê? Porque 16 vezes 16 é igual a 256. Como que eu posso fazer para estar fazendo esse cálculo se eu não souber ele de cabeça? Eu posso ter dois caminhos. Um caminho é fazer por tentativa. Então, eu vou tentando números até chegar no meu valor, tá? Então, eu penso, 10 vezes 10 é 100. Ainda tá um pouco longe aqui. 20 vezes 20 é 400. Passa de 256. Então, eu sei que é um número entre 10 e 20. Daí, eu vou tentando até descobrir o meu valor, tá? Essa é uma maneira. A outra maneira, que é a que eu quero que vocês prestem atenção agora, é por fatoração, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou fatorar o número 256, tá? Então, começo dividindo pelo primeiro número primo, que é o 2. Depois, vou na sequência dos números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Por 2 deu 128, por 2 deu 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, essa é a minha fatoração do número 256. Então, o que eu vou fazer? Como é raiz quadrada, sempre que formar um par de números, ou seja, um número que estiver elevado ao quadrado, eu posso estar tirando esse número de dentro do radical. Então, aqui eu separei todos em duplas, tá? Então, ficou o 256, eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Cortando o índice, como é raiz quadrada, eu posso tirar esses dois de dentro do radical. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Uma outra maneira também possível, que eu não coloquei aqui, é o seguinte. O 256 é o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a oitavo. Aí, o que eu posso estar fazendo aqui? O índice da minha raiz é 2. Então, eu vou dividir. 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou tirar de dentro do radical 2 elevado à quarta potência.
E 2 elevado à quarta potência é igual a 16, tá? Então, eu tanto posso, né, tá formando duplas e aí a gente vê que a gente vai cortando o radical aqui e colocando do lado de fora. Como a gente pode colocar ele como 2 elevado à oitava e depois dividir essa potência que tá aqui pelo índice da raiz, tá? Isso é uma propriedade das raízes, porque toda raiz a gente pode transformar numa potência de expoente fracionário, tá? Então, aqui fica 2 elevado a 8 meios e 8 dividido por 2 é 4. Então, eu posso tirar aí meu resultado 2 elevado à quarta potência, que no caso é igual a 16, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo, raiz cúbica de 64. Então, eu vou fatorar o 64, ou seja, o que eu quero com raiz cúbica de 64? Quero saber o número que multiplicado por ele mesmo, 4 vezes 3 vezes, vai dar como resultado 64. Então, fatorando aqui o 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1, tá? E aí, como que eu vou fazer? Eu posso, igual o exemplo anterior, tá separando em grupos de 3, porque agora é raiz cúbica. Então, fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Aí, eu posso cortar aqui o radical, fica 2 vezes 2, que é 4. Então, raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, tá? Também tem aquela possibilidade de a gente colocar raiz cúbica de, eu tenho 2 elevado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta potência. Aí, eu posso escrever como 2 elevado a 6 dividido por 3, né? Porque aqui o índice é 3, o índice da raiz. E aí, vai ficar 2 elevado 6 dividido por 3, 2. E 2 elevado ao quadrado é 4, que é o nosso resultado aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vou fazer um vídeo também com as propriedades, tá bom? Beijo, fica com Deus.